E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e o tópico do vídeo de hoje é animações que estão chegando para serviços de streaming, seja em live actions ou animações, e que estão puxando principalmente elementos do universo de videogames. Então, para a gente entrar um pouco mais a fundo nesse tópico, fica aí com a vinheta e depois a gente volta. Ok, para a gente começar o assunto, eu acho interessante a gente relembrar que aqui no Mega nós já fizemos a análise e a review da primeira e a segunda temporada de Sandman, né? A primeira temporada eu fiz com a Ju, a segunda temporada eu fiz sozinho. E eu gostei bastante em geral do que foi a segunda temporada, como os episódios foram apresentados e como o roteiro, de uma certa forma, mesmo com as atualizações, seguiu a proposta original da HQ. Então eu acho esse um ponto bastante positivo quando a gente fala em questão de adaptação. Ok. Agora nós temos também outras animações já anunciadas pela Netflix, que é no caso a animação de Splinter Cell, que se não me falha a memória ainda não tem data de lançamento, mas eu creio que seja algo bastante interessante, dado que é uma franquia de jogos consagrada e que pode ser explorada de uma forma bastante competente. E a já lançada animação da Devil May Cry. Eu ainda não tive tempo de assistir a animação, mas pelo que eu percebi da recepção dos espectadores, ela foi algo um tanto quanto misto, para mim deixando a impressão que sim, ok, tivemos adaptações, porém ela de uma certa forma conseguiu pegar um pouco do tom. Então eu até pretendo assistir e tentar trazer uma análise aqui pro Mega, mas como eu já falei, para isso eu preciso assistir. O que eu falei aqui foi uma impressão que eu vi geral de todo o cenário. E ok. A minha intenção com esse vídeo, na verdade, além de trazer essa premissa que eu comentei anteriormente, é de falar de duas adaptações que estão chegando aí, agora, final de 2025, começo de 2026, e a outra em 2026, que foram anunciadas durante a abertura da Gamescom, que aqui no caso em 2025 está acontecendo entre 20 e 24 de agosto, ela ocorre na Alemanha, mas no dia 19 ocorre a Open Night Live, que é a noite de anúncios do evento. Muitos dos jogos que são mostrados ali estarão disponíveis no evento para teste, para quem for comparecer ao evento e etc. Só que aqui o fator não é os jogos e nem avaliar como foi o evento de forma geral. Aqui o foco que eu queria trazer é da gente comentar sobre dois anúncios nada vinculados a jogos de forma direta, e sim a adaptações que derivam dele. Primeiramente, é a segunda temporada de Fallout, que está sendo feita pela Amazon. É a primeira, temos uma análise aqui no Mega, o João e eu gravamos. Inclusive, eu quero trazer outros vídeos para a gente analisar séries e filmes aqui com o João, que ele entende bastante e vai com certeza agregar muito conteúdo para vocês aqui também. E assim, a primeira temporada eu curti muito, porque ela captou os elementos dos jogos, e Fallout é um universo amplo o suficiente para você explorar diferentes temáticas, e ali como o Fallout você cria o seu personagem, dá a origem dele, você tem a liberdade de, ok, eu vou setar o meu protagonista para esse live action, e aí sim nós iremos desenvolver a história. E uma coisa que me animou demais nessa segunda temporada é que eles vão trazer New Vegas, que é uma ambientação que eu gosto bastante. É um dos meus jogos favoritos de Fallout. Do Fallout 3 eu acho legal, eu acho bacana, mas eu não gosto muito daquele começo do bunker. O Fallout New Vegas eu acho que ele já começa um pouco mais avançado, um pouco mais direto ao ponto, e eu acho ele mais divertido nesse aspecto. Mas mecanicamente eu não me recordo de nada que distancie tanto assim um do outro. Mas enfim, trazer New Vegas vai ser interessante, é uma nova ambientação que mostra como esse universo de Fallout pode ser expandido. A segunda temporada terá 8 episódios também. E uma coisa que me chamou a atenção é como a Amazon ela sabe distribuir melhor seus episódios do que a Netflix. Falando em adaptação, né, nós tivemos o Sandman, como eu comentei no começo do vídeo, que ele foi dividido aí basicamente em 3 blocos. O primeiro com 5 episódios, o segundo com mais 5 e mais 2 no final, fechando aí um total de 12 episódios. Bacana, você deu um tempo pro espectador digerir aquele episódio, não necessariamente criar teoria sobre Sandman, né, mas deu um tempo para ter essa digestão do episódio e para ter aquela vontade de ver mais. Agora, a Prime ela vai trazer uma proposta que eu diria mais interessante,
que eu acho que vai ser igual foi na primeira temporada, lança ali 2 ou 3 episódios, depois lança semanalmente um episódio. E ali ela vai começar a transmitir os episódios no final de dezembro, finalizando no começo de fevereiro de 2026. Eu acho uma estratégia mais acertada. Para esse universo de Fallout, eu acho que você vai conseguir fazer com que as pessoas falem mais, ter um público maior e tornar a história de certa forma mais interessante com essa característica, né? Eu sei que ela já tá gravada e etc, mas você despertar a curiosidade do público é sempre interessante, e como um espectador de série, eu gosto desse sentimento de ter um delay de um episódio pro outro, para poder pensar sobre o que eu assisti, poder ter as minhas próprias opiniões sobre aquilo e, como produtor de conteúdo, quem sabe, trazer review para vocês aqui no canal também, junto com a galera do Mega. Então, New Vegas, novos elementos. Segundo eles falaram no evento, teremos personagens conhecidos do universo de New Vegas, especificamente um que, ao que tudo indica, vai ser importante. E os personagens principais estarão de volta, né? O elenco estava ali no palco, todo mundo aparentemente bem empolgado com a produção. Então, eu acho que isso vai ser muito bom da gente assistir. E agora, o segundo anúncio que foi feito na Gamescom é o anime de Sekiro. A gente tem o jogo desenvolvido pela From Software, que é o Sekiro Shadows Die Twice, que é um jogo no estilo Souls-like, mas que dentro das produções da From Software, ele consegue se diferenciar demais. Eu acredito que principalmente por mecânicas mesmo de gameplay dele, que ele é muito diferente de qualquer outro jogo que a From Software já fez pra mim, mas também pela sua linha narrativa. Enquanto a gente tem Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring como algo mais aberto, que você acaba traçando seus próprios caminhos, entre aspas, ali, dando diferentes origens pro personagem, etc. Aqui não, aqui você começa com o seu personagem, você vai poder configurar ele segundo as habilidades e tal. Porém, o que chama mais atenção é que você tem um objetivo muito claro. Ali você vai passar por uma narrativa mais sólida, eu diria. Então, assim, eu acho que a Crunchyroll acertou em trazer a animação de Sekiro, que aqui no caso não vai chamar Sekiro Shadows Die Twice, vai chamar Sekiro No Defeat. O diretor da adaptação, o Kenichi Kutsuna, disse, abre aspas, estamos assumindo a tarefa monumental de animar o belíssimo e impressionante Sekiro Shadows Die Twice. Ao fazê-lo, estamos colocando cada milímetro de nossa visão artística e paixão pela beleza em sua produção. Então, assim, eu achei bem legal a falar dele, porque ele mostra que está realmente entusiasmado em adaptar o jogo, e pelo que a gente viu no trailer, eu acho que a gente vai ver uma coisa extremamente semelhante. Não vou falar um para um, mas pelo trailer você consegue ver chefes que estão presentes, você consegue ver uma movimentação muito semelhante com o personagem, e uma escolha estética que principalmente se alinha com o que a gente vê no jogo. Então isso eu acho que é um acerto muito grande. E quando a gente pega essas duas adaptações, tá? Eu não vou contar Splinter Cell que não foi lançada, não vou contar Devil May Cry que dividiu o público, mas eu vou acabar colocando Sandman, que foi bastante fiel com adaptações, Fallout, que permite uma visão ampla de mundo, e ainda assim você se manter fiel ao cânone de um universo, e o vindouro Sekiro, que está programado aí para ser lançado em algum momento de 2026 pela Crunchyroll. Eu acredito que essa acaba sendo a receita de você trazer uma boa adaptação. Pegando aí 3 exemplos do que eu falei aqui. O Sandman, que foi um exemplo da Netflix que trouxe uma adaptação que eu considero bastante fiel aos quadrinhos. O Sekiro, que tem tudo para ser extremamente fiel ao jogo, dado a escolha muito bem acertada. E também ao Fallout, que a gente já teve uma primeira temporada e sabe mais ou menos o que esperar da segunda. Eu acho que esse acaba sendo o caminho certo para você criar uma obra que é interessante tanto para o jogador como para quem só vai assistir. Não que quem for assistir obrigatoriamente vai querer jogar o videogame, mas você pode criar um público misto em que quem está assistindo engaje na obra também, e os dois públicos conversem a ponto de talvez aquela pessoa que só assistiu fala, pô, eu tenho um videogame aqui, eu vou tentar ver qual é desse universo, sabe? Vou tentar me aprofundar nisso, conhecer um pouco mais. Então você mesclar esses públicos é o mais interessante. Quanto menos você traz uma fidelidade, eu acho que você torna aquilo mais divisivo.
E aquilo sendo mais divisivo, você vai perder demais o alcance, talvez a qualidade, mensagem da obra e o entretenimento que aquilo pode fornecer de forma geral. Então, finalizando o vídeo, eu acho que vamos torcer aí para Sekiro ser uma adaptação muito boa, que eu acho que a tendência realmente é grande, e ficarmos empolgados aí para a segunda temporada de Fallout, porque a primeira rendeu muito bem. A história foi interessante, o elenco tá muito legal. E essa segunda eu acho que eu não espero menos do que eu vi na primeira. E queria saber também a opinião de vocês, né? Deixem nos comentários o que vocês acharam do anúncio de Sekiro, que vai chegar aí pela Crunchyroll como Sekiro No Defeat. O que vocês acharam dos anúncios relacionados a Fallout? Quais são as adaptações que vocês mais estão aguardando? Lembrando sempre que tópicos para futuras temáticas aqui no canal são sempre muito bem-vindos, tá? Então se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que for sendo publicado aqui. E na descrição vocês podem conferir o nosso site www.megascopio.com.br. Lá vocês vão ter muitas notícias, coberturas de eventos, análises, artigos. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.